De novo, graça e paz. Essa noite eu fui desafiada a estar aqui compartilhando da palavra. Como o Marcos disse, não é tão fácil. Eu acho que o culto de mulheres é mais fácil. Mas eu tenho certeza que Deus tem algo especial para as nossas vidas. Né? O Gilberto, ele tem sido um homem incentivador, encorajador. E isso tem me levado a desfrutar de uma vida poderosa em Deus. E aí fica uma dica para os maridos: sejam um encorajador das suas esposas, né? Incentivem a buscar ao Senhor, a buscar aquilo que vale a pena. É um ajudando o outro. E vamos lá. Queria que vocês abrissem em Hebreus. Hebreus 11. Hebreus 11, 6. Todos conseguiram abrir? Amém? Então vamos lá. Só vamos ler a parte A do versículo, tá bom? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu li esse versículo há um tempo atrás, eu vou falar que eu fiquei pensando: sem fé é impossível agradar a Deus. E essa palavra ministrou muito forte no meu coração. Porque agradar a Deus, existe uma forma de agradar a Deus. Um Deus perfeito, poderoso, um Deus grande. E aí, né, o Espírito Santo foi ministrando. E aí eu queria trazer uma ilustração para vocês. Vocês já tentaram ir numa loja comprar um presente para alguém? E você fala assim: poxa, eu quero agradar, quero presentear, quero alegrar o coração daquela pessoa. E geralmente nós procuramos saber do que a pessoa gosta, qual é o jeitinho da pessoa. Ou às vezes, se você não sabe muito bem o que comprar, geralmente isso acontece com os homens, né? E chega lá, quer comprar o presente para a mulher. E aí ele fala assim, a vendedora pergunta: mas do que ela gosta, né? Assim, é ou não é? Cadê os homens que presenteiam as mulheres aí? Do que ela gosta? Qual é o perfil dela, né? Do que ela tem vontade de ganhar? E aí, então, você procura da melhor forma tentar agradar aquela pessoa. Eu lembro que uma vez o Gilberto foi me dar o presente. Eu gosto de soltar aqui as pérolas para vocês verem assim que é maravilhoso, né? Ele foi tentar me dar um presente há muitos anos atrás, tá? E ele me deu um sapato. E aí ele chegou, né? Qual que era o desejo do coração dele? Me agradar, não é? Ele chegou com um sapato assim, e na hora que eu abri, aquela expectativa, né? Na hora que eu olhei, Jesus. Gente, era um sapato muito feio. Muito feio. E ele não acertou naquele momento. E aí eu olhei assim, eu na época eu não tinha muita sabedoria, não soube me expressar, né? Já falei: nossa, que horror, que horrível. E aí ele ficou frustrado e ele falou que mandou fazer o sapato no sapateiro. Olha o estilo do sapato. Ele foi no sapateiro, mandou fazer o sapato especialmente para mim. Então vocês já imaginam, né? E realmente não agradou. Né? E a expectativa dele era o quê? Era agradar, mas não agradou. Porque ele tinha que tentar entender um pouco mais a minha vontade, o que eu desejaria ganhar. Vocês estão entendendo? Amém? E aí, quando eu comecei a meditar aqui na palavra do Senhor em Efésios 11, eu falei assim: quando nós... sem fé é impossível agradar a Deus.
Então existe algo que pode agradar a Deus e algo que desagrada a Deus. E o que pode agradar a Deus? Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem expectativas. E a expectativa dele é que nós desfrutemos dos seus benefícios, de tudo aquilo que Ele conquistou para nós. Essa é a vontade de Deus. Então, quando nós não vivemos essa vida que desfruta de tudo aquilo que Jesus conquistou para nós, então nós não estamos agradando a Deus. E aí, nós precisamos, mas como que nós vivemos isso? Pela fé. Então vamos entender o que não é fé. Não é fé, pensamento positivo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Isso não é fé, isso é desejo. Não é fé, é quando nós agimos por nossos sentimentos. Quando os nossos sentimentos começam a interferir, eles não podem interferir na nossa fé. Porque os nossos sentimentos são o quê? Os nossos sentidos. O que nós vemos, o que nós ouvimos, o que nós tocamos. E quando os nossos sentimentos, os nossos sentidos, eles começam a ficar mais aguçados, eles começam a acessar o mundo natural. Eles não acessam o mundo espiritual. Dúvida. Dúvida não é fé. Será? Não sei não se vai dar certo. Vixe, acho que isso é meio difícil acontecer. Toda palavra que gera dúvida nos tira da posição que Deus tem para nós. Então, não é fé. A fé que agrada a Deus está lá em Hebreus 11:1. Vamos lá ler? Hebreus 11:1 diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, a fé é a certeza, é a convicção do que você espera. É a convicção de fatos. Fatos é uma realidade, é uma afirmação, é uma verdade. Daquilo que você não está vendo, mas já existe. Isso é a fé. Então, assim, a convicção de fatos, a convicção da realidade que você ainda não vê, mas já existe. Imagine a cena, você fez uma compra pela internet. Você comprou lá um computador. Ele ainda está em trânsito, mas você já tem a certeza, já é uma realidade, o computador na sua vida, não é uma realidade? Você fala assim, eu tenho um computador, mas ele nem chegou ainda. Mas você já tem, é um fato. Assim é a fé, é um fato, já aconteceu, é seu. Então, e quando a fé começa a operar? Quando a vontade de Deus é conhecida. Então, quando a vontade de Deus ela se torna conhecida em nosso coração, então a fé começa a operar. E aonde essa vontade de Deus é conhecida? Em Cristo Jesus. Em Cristo, ali em Colossenses, eu quero até ler Colossenses, deixa eu abrir aqui. Colossenses 1:19 diz assim. Colossenses 1:19 diz assim, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Então, tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos para a nossa vida, todo poder, toda glória, toda majestade, foi manifesta em Jesus. Então, quando nós conhecemos a vontade de Deus em Cristo Jesus, então nós acessamos a fé. Amém?
Então existe uma vontade de Deus. E aonde que nós encontramos a vontade de Deus? Em sua palavra. Quando nós começamos a conhecer a palavra de Deus, pela meditação, pela oração, por ler a palavra, ela começa a preencher o nosso coração. Nós vivemos em um tempo em que nós somos alimentados por notícias, por mídias, por televisão, enfim. Nós estamos rodeados de situações que alimentam o nosso coração. E quando o nosso coração, ele é alimentado por determinada situação, por determinada coisa, a nossa vida começa a ser regida por aquilo. Então, quando nós começamos a nos alimentar da palavra de Deus, a palavra de Deus nos leva a conhecer quem Ele é, o que Ele pode fazer, qual é a sua vontade, qual é a sua direção. Então, essa palavra começa, então, a reger a nossa vida. Começa, então, a dar direção. Começa, então, a mostrar caminhos. Começa, então, a trazer aquilo que é bom e aquilo que não é bom para as nossas vidas. Começamos a conhecer a natureza de Deus, a sua bondade, o seu amor, a sua fidelidade, o seu cuidado. Então, o que não é a natureza de Deus? A dor, o medo, a enfermidade, a tristeza, a angústia. Isso não faz parte quando nós começamos a ler a palavra de Deus, a vontade de Deus. Essa não é a vontade dele para as nossas vidas. E a expectativa do coração de Deus é que nós desfrutemos de toda a bondade dele na sua palavra, porque isso agrada o coração de Deus. Vocês estão entendendo? Estão comigo aqui? Então existe um caminho, uma direção. Conhecer a sua palavra. Conhecer quem Ele é. Conhecer a sua natureza. E quando nós nos caminhamos nessa direção, então começamos a conhecer a sua vontade, o seu desejo, o seu querer. E nós, então, não temos medo de entregar, como o Marcos ministrou aqui na oferta, de entregar todo o nosso ser ao Senhor. Nós não temos medo, porque nós sabemos quem Ele é. Quando a nossa vontade como pai, por exemplo, como pais, né? É que os nossos filhos confiem plenamente na gente, não é assim? Confie plenamente no nosso conselho, na nossa direção. Confie plenamente naquilo que temos planejado para a vida deles. Não porque nós estamos querendo mandar no futuro deles, mas é porque nós já temos uma experiência, uma caminhada. E nós já sabemos, nessa caminhada, os obstáculos. Nós já sabemos o que vai acontecer, mais ou menos, nesse caminho. Se alguém nunca veio aqui na igreja e ligar para a gente e falar assim, olha, como que eu faço para chegar? Nós que já fazemos esse caminho, não temos muito mais facilidade de mostrar o caminho? Assim é quando nós começamos a conhecer a Deus, nós começamos a entender o caminho dele, começamos a andar por direção e não temos medo de entregar todo o nosso ser ao Senhor. E eu queria que vocês abrissem comigo, ali em Marcos 7. Marcos 7, 24. Gente, eu vou fazer assim, ó, eu vou ler Marcos 7, 24, e depois eu vou para Mateus 15, é a mesma história. Só porque eu quero ler essa versão, depois eu vou para Mateus 15, se vocês quiserem me acompanhar lá por Mateus 15, é a mesma história, mas aqui tem exatamente uma palavra que eu gostaria
que fosse falado aqui. Marcos 7, 24 diz assim, nós vamos ler até o 30. Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se. Porém, uma mulher, cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem sírio-fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa desta palavra, você pode ir, e o demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Essa mulher era uma mulher ímpia, gentia, era uma mulher que ela não tinha uma aliança com Deus. Essa mulher, ela vivia uma situação dentro da casa dela. Porque aqui fala dela e da filha. Então existia uma situação dentro da casa dessa mulher, aonde o demônio, tem versão, não sei se alguém tem aqui essa versão, que diz assim que o demônio miseravelmente possuía a menina. Horrivelmente, algumas versões também dizem. Existia uma situação terrível acontecendo dentro daquela casa. Onde o que estava dominando dentro daquela casa era um espírito maligno. Existia um governo, um domínio das trevas dentro daquela casa. E aquela mulher, então, desesperada, ela chegou, ouviu falar de Jesus. E eu quero aqui parar um pouquinho com vocês. Aquela mulher ouviu falar de Jesus. A voz que nós ouvimos, ela dá destino para nossas vidas. Ela pode dar um destino de vida ou um destino de morte. Todo mundo conhece a história de Adão e Eva, por exemplo. Quando Deus chegou para Adão e Eva, para Adão, falou assim: olha, não come dessa árvore, porque o dia que comer, certamente morrerás. E Eva já tinha ouvido falar que aquela árvore do conhecimento do bem e do mal não podia ser comida. Então, Eva, um dia sozinha lá, passeando no jardim, encontrou a serpente. E a serpente disse: olha, não, certamente você não vai morrer, tal, todo mundo já conhece a história. Naquele momento, ela ouviu duas vozes. Agora ela tinha duas direções. Uma direção que dava vida e uma direção que a levava para a morte e a destruição. Nós temos que saber que voz nós estamos ouvindo. Porque se nós não conhecemos a voz do Senhor, e nós só conhecemos a voz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E se nós não conhecemos a palavra, o Gilberto tem falado, tem ministrado, tem pegado até no pé da gente para ler, para entender, para compreender. Porque senão, qualquer voz que nós ouvimos, ela nos dá destino. E esse destino que ela nos dá, ela pode estar nos levando para a morte, para a destruição. E se nós não conhecemos a vontade do Senhor, a sua palavra, aquilo que Ele tem para nós, as expectativas
expectativas que Ele tem, que nós desfrutemos de tudo aquilo que Ele conquistou, nós vamos ficar sem saber que direção ir. Mas essa mulher, ela ouviu falar de Jesus. E então, olha o que aconteceu. Queria que vocês... Agora eu vou para Mateus, tá? Se vocês quiserem ficar em em Marcos, não tem problema. Mas é Mateus 15, eu vou falar agora o versículo 23. Então, Jesus, porém, não lhe respondendo palavra, então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Vamos continuar com a cena. Aquela mulher ouviu falar de Jesus. Ela falou assim: eu vou. Existe algo lá. Todo mundo está falando de um Jesus que liberta, que cura, que salva. Eu vou nesta direção. E diz que ela chegou gritando. Então você imagina. Ela vivia com a filha endemoniada, uma situação terrível dentro da casa dela. Então, você imagina como ela chegou. Jesus, por favor, me ajuda. Foi assim que ela chegou? Ela chegou gritando. E como que é gritando, gente? Jesus, socorre-me! Todo mundo ouviu. Toda aquela multidão, porque Jesus não pôde se ocultar. Ele era seguido por uma multidão. Todos podiam ouvir. Ela gritou: Jesus. Aí os discípulos: deixa ir, quer que eu mande embora? Está aqui incomodando. Sabe por quê? Porque existem situações na nossa vida que às vezes a pessoa que está do nosso lado não vai saber a nossa dor, aquilo que estamos enfrentando. Mas Jesus conhecia a dor daquela mulher. Ele sabia que ela estava sendo escravizada por um espírito maligno. Jesus conhecia exatamente a situação que ela vivia. Ela chegou exclamando, falando, gritando: socorre, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Endemoniada já é terrível. Agora, terrivelmente endemoniada, imagine a situação. Então, Jesus conhecia a dor daquela mulher. E aí, no versículo 23, então, aquela mulher vivia em desespero, angústia, medo. Era isso que aquela mulher vivia. Agora eu quero te fazer uma pergunta. A situação que esta mulher vivia é a situação que Deus planejou para a vida dela? A situação agradava a Deus? Não agradava. Não era o que Jesus planejava para a vida dela. Então Jesus respondeu para os discípulos assim. Vamos lá. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus falando assim: ela veio no lugar certo. Eu sou a fonte de todas as coisas. Só eu posso mudar a vida desta mulher. E esses dias eu lembrei, que eu recebi uma mensagem e estava escrito assim, uma mensagem com aquelas fotinhas assim, Era um carro todo destruído, o capô destruído, o paralama todo caído assim, e o carro todo remendado, E estava escrito assim: quando você está destruído, mas precisa seguir em frente. Essa pessoa me mandou essa mensagem. E quando eu recebi, eu fui impactada com ela. E eu chorei. Eu chorei, gente. As meninas riem de mim. Porque eu sabia que aquela pessoa, ela está vivendo um momento difícil. Então, quando eu li aquilo, e eu imaginei o coração dela, quando a gente está destruído, mas precisa seguir em frente. E eu respondi,
Dentre de outras coisas, respondi: Jesus é a fonte de tudo que nós precisamos. Quando nós recorremos a Ele diante de um momento difícil, aquele momento que o nosso coração está destruído, nós vamos ver essa atitude de Jesus dizendo: eu sou a fonte. Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E no versículo, vamos continuar. No versículo 25, ela porém veio e o adorou, dizendo: Senhor, ajude-me, reconhecendo que só Jesus podia fazer isso na vida dela. Naquele momento, ela reconheceu, falou: Senhor, só o Senhor pode mudar a minha história. 26 e 27, Jesus: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. É verdade. Aí ela respondeu: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela reconheceu que ela não tinha uma aliança com Deus. Ela não tinha um compromisso com Deus. E Deus, Ele se compromete conosco quando confiamos na sua palavra e no seu amor. Porque Deus se compromete com a palavra dEle, e Ele se compromete em cumprir a palavra dEle nas nossas vidas. E aquela mulher reconheceu: Senhor, é verdade, mas dai-me do que o Senhor tem. Dai-me dessa transformação que só o Senhor pode fazer. Era o coração dela sendo expresso ali. Então Jesus exclamou: mulher, grande é a tua fé, que seja feita como você quiser. Sabe o que aconteceu naquele momento? Ela confiou plenamente no amor do Senhor. Ela disse: Senhor, eu confio no teu amor e na tua vontade. Eu confio naquilo que o Senhor pode fazer. Talvez até aqui, toda a minha caminhada, eu nunca tive uma aliança com o Senhor, eu não me comprometi com o Senhor. Mas hoje, eu quero, Senhor, daquilo que o Senhor tem para me dar. E algo poderoso aconteceu naquele momento. Ela confessou com a boca e creu no coração. Quando nós confessamos com a boca e crer no coração, existe algo que se alinha com a vontade de Deus. Porque que nem eu falei no começo, fé não é vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Às vezes nós falamos com a boca, mas na hora que os nossos sentidos não pegam, na hora que os nossos olhos não vê, então nós desanimamos. Mas quando o nosso coração, não importa o que está acontecendo, não importa o que estão falando, não importa o que estão dizendo, não importa o que eu estou vendo, o meu coração crê somente naquilo que a palavra de Deus fala. E aquela mulher então, ela creu somente naquilo que Jesus podia fazer. E ela confessou: Senhor, dai-me do que o Senhor tem. Ela creu, confessou com a boca e creu no coração. Então Jesus disse a ela: grande é a tua fé. A nossa fé declara resultados. Toda vez que essa plenitude da vontade do Senhor alcança o nosso coração, começa a haver resultados daquilo que Deus tem para as nossas vidas. De todo o benefício que Ele tem para as nossas vidas. Se nós não sabemos quem Ele é, se nós não sabemos o que Ele pode fazer, se nós não conhecemos a sua natureza, que é um Deus de amor, de bondade, de perdão, um Deus que cura, liberta e transforma,
Então nós vamos ouvir qualquer voz, porque essa voz não está plenamente cravada no nosso coração. E eu vou fazer um negócio aqui. Para apagar todas as luzes, dá para apagar? É rapidinho, tá, amor? Se quiser ficar até aí já. Pode apagar. Ah, aqui da frente. Vou apagar aqui, peraí. Opa. Assim era a nossa vida antes de Cristo. Um ambiente escuro, de trevas. Talvez você esteja aqui nesta noite, talvez ainda existe esse ambiente dentro do seu coração. Ambientes que a palavra do Senhor ainda não encontrou morada. Não existe ainda a plenitude plena do Senhor. E talvez seja esse ambiente de trevas. Um ambiente onde existe um governo, onde existe um domínio daquilo que não agrada ao Senhor. Um domínio de Satanás sobre a tua vida, aonde situações têm te escravizado, têm te levado para um domínio de trevas, para uma situação de escravidão. Mas essa situação não foi o que Deus planejou para a sua vida. O ambiente escuro, um ambiente sem visualização, um ambiente sem direção, um ambiente sem a manifestação da glória do Senhor, não é o ambiente que Deus planejou para as nossas vidas. Pode acender, amor. Ele pegou, diz a tua palavra, que Ele nos transportou para o reino da sua luz. E nos colocou acima de todo principado e de toda potestade. Você sabe o que é estar acima? Num lugar alto, imagina, sabe aqueles lugares, vários lugares, quando tem aquelas torres de vigia, existe lá um guarda lá em cima. E aquele guarda, ele consegue olhar todo o ambiente. Se alguma coisa estranha está para acontecer, estiver acontecendo, ele está visualizando. Foi nesta posição que Deus nos colocou. Quando o inimigo começa a vir, quando situações começam a chegar, é nesse lugar que nós estamos e nós já olhamos, identificamos, falando, e nós já declaramos, falando assim: aqui não. Aqui você não pode entrar. Aqui você não tem lugar. Aqui não é o seu ambiente. Nós começamos a ter visões que outras pessoas que estão nas trevas não conseguem ver. É nessa posição que Deus nos colocou, na posição de vigia, um radar que detecta, tá percebendo alguma coisa estranha, fala assim, tem algo estranho acontecendo, eu já vou lá buscar um respaldo, vou pegar minha espada, tem algo acontecendo aqui, está meio estranho esse ambiente, porque nós já conseguimos. A gente assistiu um filme, quando chegava inimigos, ou quando chegava alguém estranho, tipo tendas assim, então eles, a aldeia toda já ficava sabendo que tem gente chegando. É assim que nós devemos estar
atentos e vigilantes, porque foi nessa posição que Deus nos colocou. E quando nós começamos a desfrutar de todo o benefício da palavra do Senhor, quando nós começamos a sair deste ambiente de trevas e ir para um ambiente de luz, aonde a nossa visão muda, aonde os nossos ouvidos conseguem ouvir a voz do Senhor, então nós estamos alcançando a expectativa do coração de Deus, porque é nesse lugar que Ele quer que estejamos, é nessa vida de fé que Ele quer nos levar, e essa fé agrada a Deus. Aleluias. A sua palavra é a sua voz. Quando vem aquela palavra assim, não sei não se vai dar certo, porque as coisas estão meio difíceis, está muito difícil as coisas. É a voz da dúvida, e a voz da dúvida, ela nos tira da posição que Deus nos colocou. Nós não devemos aceitar outra voz. Está tudo perdido, eu não sei o que está perdido, e a gente, às vezes, se pega até falei esses dias, eu falei, meu Deus, a gente fica tão assim, começa a ver as coisas tudo misturado, já estamos vivendo um momento difícil, a enfermidade, ela está aí, a política está assim, e a gente vai ficando no nosso coração, e a gente quer se justificar dando a nossa opinião. Sabe, não dê ouvidos a outras vozes. Confia na palavra do Senhor. A situação difícil pode vir, mas Ele diz que jamais te deixaria, jamais te abandonaria. A enfermidade pode vir, mas diz que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Sabe quando o nosso filho está crescendo, está começando a andar de bicicleta e ele cai de bicicleta? Aí é uma dor para ele, o joelho ralado, vai tomar banho, é um escândalo, não é assim? Você pode evitar aquela situação, ele está crescendo, ele precisa aprender a caminhar, ele precisa aprender a andar de bicicleta. Mas você está lá do lado dele. Não, filhão, filha, é assim mesmo. É assim mesmo, você está aprendendo. Olha, você viu que você já conseguiu um pouquinho? Continua. Não desiste, eu estou com você. E você vai lá do lado, correndo. Quando o bebê está começando a querer caminhar, ele vem. Ai, vem. Aí pá, cai no meio do caminho, sai chorando. Mas o pai, a mãe está ali acompanhando todo o crescimento, com cuidado. Ainda que caia, ainda que se rale, ainda que as circunstâncias venham. Mas a palavra do Senhor nos garante que Ele está conosco. Que Ele, independente de qualquer situação, quando nós começamos a alinhar a vontade dEle com o nosso coração, nós começamos a ver mudanças, transformações. Quando a dúvida ela não consegue mais alcançar o nosso coração, aquela necessidade que temos, seja uma cura, uma libertação, uma restauração, seja família, seja qual for a área da nossa vida, quando a palavra de Deus ela começa a ser plena em nossas vidas, e a nossa boca começa a confessar aquilo que Ele é, aquilo que Ele pode fazer, e onde a dúvida não tem mais espaço dentro do nosso coração, nós começamos a ver grandes resultados. O poder de Deus começa a se manifestar nas nossas vidas. Sabe por que muitas vezes nós não desfrutamos? Porque nós caminhamos por vista, pelos nossos sentidos. Sabe por que muitas vezes não desfrutamos? Porque a primeira notícia,
a gente já se abala. Por isso que começa a substituir aquilo que as vozes externas pela voz da palavra do Senhor. Quando nós começamos a substituir essa voz, ela começa a nos dar um destino, e um destino de vida, de bênção, de cuidado do Senhor. Foi isso que aconteceu com essa mulher. Ela ouviu a voz, ela foi. E ali ela se prostrou, reconheceu e viveu um milagre na vida dela. E quando ela chegou em sua casa, o demônio já não fazia mais parte daquela família. O louvor já pode vir. O demônio não fazia mais parte da história daquela mulher. Nesta noite, eu gostaria que você ficasse em pé. E eu gostaria que você fechasse os teus olhos e refletisse qual é a situação que tem talvez trazido um domínio, um governo de trevas sobre a sua vida. O Senhor diz que nos colocou em uma posição acima de todo principado e de toda potestade. Ele nos deu autoridade para governar. Foi essa posição que o Senhor nos colocou em autoridade sobre todo o governo das trevas, sobre todo o domínio do mal. E aquilo que não faz parte da natureza de Deus, não faz parte da sua vontade, não é o que agrada o seu coração. Mas quando nós cremos naquilo que Ele pode fazer, quando nós cremos no poder da sua palavra, então Deus, Ele cria expectativa para que desfrutemos de todo o benefício que Ele, através de Jesus, conquistou para nós. Aleluias! Oh, aleluias! Aleluias! Todas as trevas dessa noite será dissipada. Todo o governo das trevas será destruído. Não terá mais domínio sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre as tuas finanças. Não terá mais domínio sobre os teus filhos, sobre a tua vida. Não terá mais domínio. Aleluia! Oh, aleluia, Jesus. Senhor, nós nesta noite tomamos posse da Tua Palavra. Nós reconhecemos que Tu és a fonte de tudo que precisamos. Tudo que necessitamos está em Ti, Senhor. E nós nesta noite queremos ouvir a Tua voz e seguir em direção ao destino, ao propósito que o Senhor destinou para as nossas vidas, uma vida de vitória. Oh, aleluia! Em nome de Jesus, cura e libertação nesta noite. Em nome de Jesus, todas as trevas saia desta família, saia deste coração, saia desta mente, saia em nome de Jesus. Que haja o governo agora, o governo da plenitude, da glória e da graça do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas
Deus.